Êxodo 5, versículos 1 e 2. Eu não vou pegar o contexto desses versículos, mas eu quero falar, irmão, sobre 4 fases da nossa vida. Todos nós passamos por estas 4 fases, assim como uma criança, né? Ela nasce, se torna um bebê, depois uma criança, depois um jovem, depois a idade madura. A vida, de um modo geral, né? Nós passamos por estas 4 fases. Êxodo capítulo 5. Se você achou, meu irmão, minha irmã, diga amém. Versículos 1 e 2 apenas. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Meu Deus e meu Pai, eu coloco esta palavra diante de Ti, reconhecendo a minha fraqueza, Pai, mas que seja o Teu Espírito Santo me usando para abençoar a igreja, para, quem sabe, alertar, Senhor, para edificar a Tua igreja, para também nos prepararmos, Senhor, para a mesa que vamos participar daqui a alguns minutos, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Irmã Marli Valério, vem cá, irmã Marli. Não pode nem dizer não, irmã Marli. A irmã dela até falou assim: deve ser eu, quer ver? Vem cá, irmã Marli. Estou fugindo um pouquinho aqui da nossa liturgia, por ser aniversário da igreja. Cada domingo, né? Eu vou pegar um irmão, vou chamar um irmão aqui à frente. A irmã Marli Valério, deixa eu dar aqui, vem cá, irmã Marli, chega aqui mais para frente. A irmã Marli Valério, eu conheci a irmã dela, a irmã Eurides, na Nova Vida de Bangu. Fui pastor da irmã dela, isso em 1989. Conheci muito a sobrinha dela, Sandra Cabral, né? Pinheiro Cabral, inclusive o Francisco faz aniversário. E a Sandra, né, que era filha da irmã dela, sobrinha da irmã Marli, foi da juventude que eu liderava na Nova Vida de Bangu, né, isso em 1989, irmão, muito tempo atrás, tá? E tivemos assim uma participação na família dela e tal. Depois saí de Bangu, vim para Paciência, e muito tempo depois, quem é que chega aqui? A irmã Marli, vinda de uma outra Nova Vida. Mas a irmã Marli tem 2 minutos para falar como é que a irmã chegou aqui, tá? Tá bom? 2 minutos ou quer 10? Sim, pastor. É muita coisa, hein? De 1989 até aqui. Não, é só falar como a irmã chegou. A paz do Senhor para a igreja. Bom, foi assim, né? Eu conheci ele em 1989 e depois eu fui embora para São João de Meriti, que eu era de lá. São João de Meriti. Morei 1 ano só em Bangu, foi quando eu conheci ele. Aí eu frequentava a igreja Nova Vida de Caxias, pastor, hoje em dia bispo, pastor Volney Varjão. Aí eu sempre, quando a minha filha Lília comprou casa aqui em Santa Cruz, eu fiquei pensando assim: Lília, como que vai ser agora? Eu não conheço igreja. E aí eu falei com a minha sobrinha Sandra: eu vou morar em Santa Cruz, como que eu vou fazer sem igreja? Aí ela falou assim: tia, não se preocupa, pastor Jorge está lá. Aí eu vim embora, aí comecei a procurar e não achava. Todo dia de tarde, quando eu estava em casa, eu andava aí por baixo, perguntava, ninguém sabia. Aí um dia dei a volta por aqui, aí eu perguntei a Sandra, ela falou: é perto do quartel. Aí eu dei a volta e achei a igreja, e quem me recebeu num domingo foi o pastor Carlos Henrique, que o pastor Jorge estava em outra igreja, e foi dia 15 de setembro de 2007. E estou satisfeita até hoje. Graças a Deus, eu louvo a Deus, que o nosso Deus é fiel. Ele não nos deixa desamparados. Ele nos tirou lá de Santa Cruz, para nos dar, de São João de Meriti, para nos dar casa própria, no caso da minha filha, e eu fiquei preocupada sem saber como que eu ia ficar sem uma igreja conhecida. E aqui estava o pastor Jorge e a família, que é a família que eu pertenço, né? Que até depois veio a Lília, que estava afastada da igreja. Ela, embora da Assembleia de Deus, da Penha, aí estava afastada há mais de 5 anos da igreja. E aqui ela chegou também muito mal, com problema de saúde, depressão, e aqui as irmãs ajudaram, o Nete deu apoio, pastor Jorge, Carla,
todo mundo aqui deu muito apoio a ela. E para a honra e glória do Senhor, pastor, um testemunho. A Lília não está tomando mais remédio. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada. Obrigado, irmão. E a Sandra, que é a sobrinha dela, né? É muito amiga nossa, ela sempre está aqui no meu aniversário, deve estar aqui também no final do mês agora, né? Que é aniversário da igreja, já falei com ela essa semana, graças a Deus, mas acho que cada um tem uma história, né? Cada um tem uma história e é muito bom a gente ficar sabendo como é que Deus age, em cada um Deus age de uma forma, não é verdade, irmãos? Deus chama, Deus mostra, Deus orienta, né? E nós louvamos a Deus, né? Porque a irmã Marli Valério faz parte daí da história da nossa igreja. Amém, irmãos? Graças a Deus. Eu quero falar, portanto, irmãos, nesta mensagem, um pouquinho antes da mesa, da ceia do Senhor, sobre algumas fases que todos nós passamos. A quarta fase, irmãos, ou a quarta etapa, né? É a mais importante de todas. Mas antes de chegarmos lá, nós temos um caminho a seguir. E a mensagem desta noite, irmãos, ela, portanto, consiste num retrato de 4 etapas da vida de toda pessoa, principalmente do cristão. A primeira é a fase do Egito, e agora eu vou com os irmãos no texto que nós lemos. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: deixa o meu povo ir. E foi aquele, vamos dizer assim, aquele imbróglio, né? Aquela pendência quase que diplomática entre Moisés e Faraó, irmãos. Como foi difícil. Arão foi, né? Deus havia se apresentado a Moisés, porque quando Deus chamou Moisés, através daquela sarça, né, que não se consumia, Deus fala para Moisés tirar as sandálias, porque aquilo ali era terra santa. Moisés não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas Deus se revela a ele e fala: olha, ouvi o clamor do meu povo, o sofrimento do meu povo, vou enviar você para libertar o meu povo. E a partir daí, aliás, antes, Moisés tentou não aceitar aquela ordem de Deus, né, dizendo que ele não sabia falar, que ele era pesado de línguas, que devia mandar o irmão dele. Deus falou: olha, teu irmão vai contigo sim, mas você que vai liderar, né? Moisés tinha um cajado na mão, e com aquele cajado, né, que na presença de Faraó se transformou numa serpente, né? A história, eu creio que todos nós já conhecemos. Moisés então começa as tratativas para convencer Faraó para libertar o povo. Foi muito difícil, Deus teve que enviar 9 pragas, e nem assim Faraó deixou. Então Deus enviou a 10ª praga, que foi a morte do primogênito. Faraó deixou, depois se arrependeu, foi atrás, o mar estava à frente, Deus abriu o mar, Moisés passou, e quando o exército de Faraó foi passar dentro do mar, o mar voltou ao seu estado normal, e então naufragou as pessoas, o exército, inclusive Faraó, seus carros e seus cavalos. E o povo atravessou, e eles então foram para o deserto. Então, a primeira fase, irmãos, que eu quero falar, que nós muitas vezes passamos, alguns de nós já passamos, alguns estão passando, né? É a fase do Egito. A fase do Egito, irmãos, ou a etapa do Egito, é aquele momento de prisão espiritual, quando a pessoa, ela não conhece a Deus ainda. Egito, né, é quase símbolo do mundo, né, de prisão, de falta de liberdade. Um pouquinho diferente de Babilônia. Quando nós falamos Babilônia, nós falamos um povo que não acreditava em Deus, um povo que adorava aos deuses pagãos. Deus tirou, inclusive, Abraão, né, lá de Ur da Caldeia, que era na Babilônia. Com relação ao Egito, foi diferente, porque ali no Egito já tinha um povo que era o povo de Deus,
aquele povo que chegou com José. Uma história tão bonita, com um final tão bonito, quando José perdoa seus irmãos, né? Sendo já governador de todo o Egito, ele perdoa seus irmãos, ele fala assim, olha, manda papai vir, tem uma terra muito boa aqui no Egito, vocês nunca mais vão passar fome. É uma terra chamada terra de Gósen, terra que tinha, né, a lavoura, tinha animais, o povo ia viver muito bem, e cerca de 70 ou 72 pessoas da família de José foram para o Egito, né, porque José era o governador e o faraó era amigo de José. Só que muito tempo passou, irmãos, aquele povo cresceu, outros faraós ascenderam ao trono e se tornaram inimigos do povo de Israel que estava no Egito, e o povo começou a ficar sofrendo opressão, não tinha mais liberdade, tinha que trabalhar cada vez mais para satisfazer, né, a ganância de Faraó. Então Deus chama Moisés, que tinha sido criado, né, inclusive lá no Egito, é uma outra história, embora fosse um hebreu, ele foi criado no palácio de Faraó, pela filha de Faraó, mas então ele é chamado por Deus e vai. Egito, portanto, irmãos, significa prisão espiritual, cegueira espiritual, né? É uma aparente liberdade. Aparentemente, o povo de Israel no Egito, o povo hebreu no Egito, eles tinham liberdade, porque eles não estavam atrás das grades, eles não viviam acorrentados, mas eles não tinham liberdade para adorar a Deus. Diferentemente da época de quando Jesus nasceu na Palestina, a Judéia, né, o povo judeu estava debaixo do jugo dos romanos. Só que os romanos, eles não implicavam com a vida religiosa dos judeus, né? César, os imperadores romanos, eles dominavam não só a Palestina, mas muitas outras regiões, e eles deixavam cada um ter a sua religião. Tanto que quando Jesus estava à beira da morte, diante de Pilatos, tinha Barrabás para ser solto, um seria solto, né, como tradição, e o próprio Pilatos, ele não queria se envolver nas questões religiosas do povo judeu, principalmente quando a esposa dele falou que teve um sonho, e nesse sonho viu que aquele homem era um justo, e que ele não devia, né, matá-lo ou levá-lo à morte, mas ele era político, ele queria agradar as pessoas. Então foi feita a pergunta: vocês querem que eu solte quem? A Jesus ou Barrabás? O que o povo quis, irmãos? Quis Barrabás. E Pilatos, como governador, como representante de César, imperador romano, ele lavou as mãos dizendo: ó, façam o que vocês quiserem, eu não tenho nada com isso, se vocês querem matar, vocês matem. Quer dizer, Roma não se importava assim, necessariamente com a religiosidade do povo. Roma só queria aquilo que era de César, dai a César o que é de César. Se o povo pagasse imposto, eles podiam ter a religião que quisessem, né? Já no Egito era diferente. O povo também não estava atrás das grades, mas eles trabalhavam, eles, se sacrificavam, e principalmente quando estava chegando o momento do povo sair do Egito, Faraó mandou eles trabalharem dobrado, eles trabalharem, né, com muito sacrifício, e aquilo estava realmente oprimindo o povo. Então, a fase do Egito que uma pessoa passa, e que todos nós que não conhecíamos a Cristo passamos, é aquela fase em que aparentemente nós somos livres, aparentemente nós temos a nossa liberdade. Veja as pessoas que não conhecem a Deus, que vivem a sua vida, acham que estão numa boa, né? Vivem, de prazer em prazer, isso é chamado de hedonismo, é a pessoa que vive em busca do prazer. O que vai mover a sua vida é a satisfação, não importa se ela vai passar por cima das outras pessoas, ela quer ser uma pessoa que vive o seu prazer. A fase do Egito é a fase dos vícios, né? É uma fase que cada um segue o seu caminho, a pessoa não entende o que diz a palavra de Deus, né? Que há caminhos que parecem direito, mas no final são caminhos de morte, né? Só que a pessoa, irmãos,
quando a gente vai conhecer melhor a vida da pessoa, ela pode ter muitas coisas boas, mas ela não tem uma perspectiva de vida. Por isso que eu falei aqui, né, quando eu anunciei o falecimento da mamãe do nosso irmão Cláudio. Lembra do nome dela? Dona Helenice, irmã Helenice. 70 anos, irmãos, nova, né? Mas já vinha com a sua saúde muito debilitada. Ontem o Cláudio mandou uma mensagem para mim chorando, né? Porque, imagine, irmãos, graças a Deus, tenho a minha mãezinha ainda com 83 anos, espero que ela viva ainda muitos anos, irmãos, né? Mas, imagina, né? Cláudio, que estava ali ajudando a sua mãe, levando para o médico, pedindo oração, ela veio a falecer ontem, foi levada às pressas para o hospital, mas, né, não resistiu e faleceu. A tristeza estampada no áudio que ele passou para mim, né, a gente podia perceber, né, lá no cemitério, provavelmente aquele momento de luto, irmãos, de luto, com certeza. Mas quando eu perguntei ao Lorival se ele se informou a respeito da vida dela, a vida dela com Deus, ele me falou: ela era uma serva do Senhor, ela era de uma igreja Assembleia de Deus de Sepitiba, quase fundadora da igreja, antiguíssima. Estava lá os irmãos da igreja dela, que deram a palavra. Nosso irmão Lorival foi lá, né, representar aqui a nossa igreja. Então isso nos traz assim um alívio tão grande, irmãos, né? Mas a pessoa que está no Egito, a pessoa que não conhece a Deus, a pessoa acha que tem liberdade, mas não existe essa perspectiva de uma vida eterna com Deus. E tudo é ilusão, irmãos, as alegrias, as conquistas, as vitórias, né? Não existe a verdadeira liberdade. Quem sabe muitos que estão nos ouvindo nesta noite aqui, presencialmente ou através da live, estão vivendo essa fase do Egito. Você precisa de um libertador. E o libertador não é o governo, irmãos, não é um presidente, não é um político, sabe? Não é um pastor, não é um papa. O libertador é Cristo. E Moisés, irmãos, ele era o tipo de Cristo, quer dizer, Moisés tipificava Cristo. Assim como Moisés foi chamado por Deus para conduzir o povo para sair da escravidão do pecado, da escravidão do Egito, Jesus foi enviado, né, não somente ao povo dele, judeu, mas toda a humanidade, para nos libertar do poder das trevas. Amém, irmãos? Então, se tem alguém me ouvindo nesta noite, ainda está vivendo nessa escravidão, como o povo vivia lá no Egito, está vendo nessa fase do Egito, você tem uma boa notícia, que existe um libertador, e esse libertador é Cristo, somente Cristo, irmãos. Aí vem a segunda fase, que é a fase do deserto. O povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, Deus faz um grande milagre, eles entram no deserto. Eles deveriam percorrer um caminho de 2 semanas, ou quem sabe 40 dias, né? Porque ali tinha homens, mulheres, pessoas idosas, mulheres grávidas, tinha animais, tinha crianças, enfim, né? 600 mil homens, fora mulheres e crianças, estima-se em torno de 2 milhões de pessoas, andando no deserto, e chegariam a Canaã em 40 dias, mas eles não chegaram, eles ficaram no deserto muito tempo, irmãos, eles ficaram 40 anos no deserto. Só que qual é a característica do deserto, irmãos? A pessoa, ela já está livre do jugo da escravidão egípcia, já está livre. É uma fase das grandes provações. E se a pessoa não desistir, irmãos, não desistir, com certeza ela vai alcançar a Canaã. Não tem muitas músicas que falam: vou cantar o hino da vitória, quando chegar do outro lado, vou cantar o hino da vitória. É verdade. No deserto, irmãos, que é o lugar de provação, que é o lugar de perseverança, que é o lugar de se ter paciência, que é o lugar onde a nossa fé é provada. O povo de Israel reclamou, o povo murmurou, o povo quis voltar para trás. Eu diria, irmãos, que é como a vida do crente, quando começa a passar pelaquela prova muito grande, e ele fala uma coisa assim, irmãos, muitos falam, talvez todos nós já tenhamos falado, irmãos, né? Assim: se eu fosse do mundo, eu ia dar o meu jeito.
precisa levantar a mão não, mas muitos de nós já falamos, hoje eu sou crente, né? Hoje eu sou crente, Jesus mudou a minha vida, mas essa situação assim lá no meu trabalho, se eu fosse do mundo, eu ia agir diferente, eu ia dar o meu jeito. Só a pessoa que fala isso, já demonstra que agora ela tem uma visão diferente, agora ela tem, sabe, uma vida diferente, hábitos diferentes, e que se ela ainda estivesse lá no mundo, sabe, na escravidão do pecado, talvez ela desse o seu jeito mesmo, de outro jeito. Talvez ela usasse outras armas. Quais são as armas que uma pessoa que não conhece a Deus, não vou dizer que é toda pessoa que não é cristã que faz isso, irmão, mas eu estou falando como uma questão conceitual, né? Se usa mentira, se usa falsidade, se usa, sabe, a ganância, se usa a vaidade, se usa o orgulho. Quando nós conhecemos a Cristo, somos libertos da escravidão do pecado, saímos, né, daquele jugo egípcio, irmãos, mesmo passando pelo deserto, nós temos que usar as armas que a Bíblia nos ensina, que é a verdade, amém, irmãos? É a verdade, que é sermos homens e mulheres de uma só palavra. Você não já leu aquela palavra que diz que a nossa palavra deve ser o quê? Sim, sim, não, não, que passar disso é do maligno. Mas é uma mudança de conceito, mas não é só uma mudança de filosofia de vida, é uma mudança espiritual. É por isso que é possível, né? Por isso que não é uma lavagem cerebral, é uma metamorfose. Metamorfose é mudança, é metanoia, né? Metamorfose é metanoia, mudança de mente, mudança completamente. Então, a pessoa, irmãos, muitos acabam murmurando, outros vão sentir saudade do alho, dos pepinos, das cebolas do Egito, né? Para muitos Moisés era ocupado, esse Moisés, a gente estava com a nossa vida aqui, né? Quer dizer, eles sem liberdade, sem poder adorar a Deus, trabalhando igual condenado, mas comiam bem, entre aspas, né? Aí quando vão para o Egito, eles eram livres, Deus mandou o maná. Eu li um texto recentemente, irmãos, que eu gostei muito, que se eu fosse dono de padaria, ou se eu abrisse um dia uma padaria, isso não vai acontecer não, tá? Mas sabe qual é o nome que eu botaria na padaria? Pão dos anjos. Essa palavra está na Bíblia, sabia? Pão dos anjos. Eu li isso essa semana, na minha meditação. O pão dos anjos, eles comeram o pão dos anjos, quer dizer, o maná, irmão, sementes, grãos que caíam toda manhã, estava na relva, e que os chefes de cada família saíam das suas tendas para pegar aquele maná. Irmãos, as mulheres sem YouTube, ou vai dizer você, minha irmã, que você que já sabe fazer bolo há 40 anos na sua vida, você não se esquece da receita e tem que consultar o YouTube para saber como é que se faz um bolo. Quem pode atirar a primeira pedra aqui? Até eu, de vez em quando, eu não faço, eu só pego a ideia e passo para a net, né? Passo para a net. As mulheres sem YouTube, sem redes sociais, elas tinham que ser muito criativas para pegar o maná, que eram grãos, e fazerem suco de maná, bolo de maná, mingau de maná, pão de maná, suflê de maná, enfim, irmãos, tinha que ter muita criatividade. Eles eram alimentados. Quando não tinha água, Deus fazia a água sair da rocha. Quer dizer, a fase do deserto é uma fase de muita provação, irmãos, mas não falta a provisão de Deus, amém, irmãos? Não falta. Se você já saiu do Egito, já entregou a sua vida a Jesus, sabe, já foi liberto do poder do pecado, porque o pecado ele age assim, quando nós conhecemos a Cristo, nós somos libertos do poder do pecado, mas ainda convivemos com a presença do pecado. Quando fomos, elevados para a glória, para as bodas celestiais, Jesus buscar o seu povo, nós não somente seremos livres do poder do pecado, mas também da presença do pecado. A presença do pecado é real,
o pecado nos assedia, o pecado, nos faz, nos mostra que nós somos carentes e dependentes de Deus, irmãos. Não podemos viver um dia só confiando na nossa força. Eu gosto de citar aqui, várias vezes eu já citei, vou citar novamente, talvez não tenha ninguém com esse nome aqui, mas é apenas um acróstico, que eu li muito tempo atrás, eu achei engraçado. O pecado, ele segue o caminho, de um nome, de uma mulher chamada Aida. Eu conheci uma irmã chamada Aida, na outra igreja. Aida é o processo que o pecado trabalha na vida da pessoa. O A significa atenção. Primeiro o pecado chama a atenção. Chamou a atenção, pode ser a nível moral, a nível financeiro, de qualquer coisa, do poder, da vaidade, chamou atenção. Você viu lá um vídeo e você foi atraído por uma coisa que é pecado, chamou a sua atenção. O A é de atenção, o I é de interesse. Depois do pecado ele cria interesse. Tem pessoas que alguma coisa chama atenção, mas a pessoa muda de canal, muda de rede social. Chamou atenção, mas chamou, mas a pessoa não é levada por interesse. Mas quando a pessoa vai para o I, ela foi levada a ter interesse. E depois do interesse vem o D, que é o desejo. Olha só, irmãos, qual é o processo? Atenção, interesse e depois o desejo. O desejo é algo muito forte. E a palavra de Deus diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o seduz e atrai. E depois, irmãos, do desejo vem a ação. A ação é a prática do pecado que começou lá na atenção, partiu para o interesse, veio para o desejo e partiu para a ação. Então, quando nós estamos nessa fase do deserto, irmãos, o inimigo ele vai tentar de tudo para nos fazer voltar para o pecado, para a escravidão, Eu fico triste quando eu ouço falar de alguém que um dia conheceu a Cristo, hoje está servindo a outros deuses. Eu já ouvi falar de pastores, irmãos, eu não consigo entender, pastores que eu conheci, Tem um especialmente, não é fofoca não, eu estou apenas colocando dentro das mensagens, um pastor que já pregou nesse púlpito aqui há uns 20 anos atrás, ninguém aqui conhece, eu acredito, que eu já convidei muita gente para vir aqui, irmãos, pregou bem, tudo, depois abandonou a Deus, saiu da denominação, mas não foi para outra igreja, porque a pessoa sai de uma igreja, vai para outra, enfim, essas coisas acabam acontecendo, mas a notícia que chegava a respeito daquele é que ele foi para o centro bater tambor, se tornou pai de santo, depois de ter conhecido a Deus, batizado nas águas, pregado, tendo pastoreado, inclusive uma igreja. Pessoa conheceu o Evangelho, conheceu a Cristo, e deixou que as coisas do mundo falassem mais alto. Nessa fase, provavelmente, do deserto, veio a provação, junto com a provação vem a tentação, e a pessoa acabou sucumbindo. Muitos estão passando pelo deserto, irmãos, e eu acredito que o que Deus quer falar para esses irmãos é que deve permanecer fiéis, porque a vitória vai chegar, amém, irmãos? A vitória chega, com certeza a vitória chega. Depois vem a fase de Canaã. Qual é a fase de Canaã, irmãos? Canaã é simbolizado pela Canaã, que o povo de Israel sai do Egito, vai para o deserto, era para durar 40 dias, levou 40 anos, mas depois eles entram em Canaã. Fase de Canaã, irmãos, era, vamos dizer assim, o desejo deles, uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel, uma terra onde eles poderiam criar os seus filhos, plantar, colher, adorar a Deus, fazer os sacrifícios a Deus. Era Canaã. Canaã significa muitas vitórias, muitos inimigos vencidos, muitos sonhos realizados, trazendo isso agora para a nossa vida cotidiana, bênçãos, portas de emprego, desejos que Deus realizou. Só que o que nós temos que entender, irmãos, que Canaã, esse Canaã, vamos dizer assim,
que é a terceira fase, não é o lugar, o nosso repouso final. Não é, irmãos. Não é. O que aconteceu em Canaã, o povo de Israel tinha que derrotar e expulsar os inimigos. Eles derrotaram e expulsaram alguns inimigos. Com outros inimigos eles fizeram alianças. Alianças que desagradaram a Deus, irmãos. Eles estavam sendo abençoados, era uma terra que manava leite e mel. Quando Moisés mandou os espias, os 12 espias, antes de eles entrarem na terra prometida, 10 espias vieram dizendo que a terra era boa, era muito boa mesmo, mas tinha inimigos, o povo lá era um povo muito forte, que não era possível eles entrarem. E dois espias, irmãos, Josué e Calebe, falaram: peraí, gente, realmente tem inimigos, tem um povo lá que é povo de guerra, a terra é boa, mas Deus mandou, então se Deus mandou, nós vamos entrar. Então eles entraram, só que não foi bem como deveria ser, irmãos. Eles fizeram acordos com os inimigos, o que lhes custou muito sofrimento, irmãos. Em Canaã, quando nós vivemos, vamos dizer assim, numa fase de Canaã, numa fase abençoada da nossa vida, né, uma fase de conquistas, nós devemos redobrar a vigilância. Eu tenho o canal da nossa igreja, né, uma série de pequenas mensagens que eu comecei a produzir na pandemia, chamado Pérolas aos Santos, e tem uma mensagem que eu resumi, uma pregação que eu fiz há muito tempo atrás: derrotados pelas vitórias. Você sabe o que é isso? Uma pessoa que foi derrotada pela sua vitória, uma pessoa que foi abençoado, mas a bênção que a pessoa recebeu, ao invés de aproximar a pessoa mais de Deus, a pessoa, relaxou a fé. A pessoa relaxou na fé. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo aqui. Aquela pessoa, eu conheci pessoas assim, que jovens, por exemplo, eu conheci, irmãos, isso há 30, 40 anos atrás, oravam, pediam oração para Deus abençoar, estava na fase do ensino médio, para Deus abençoar os seus estudos, entraram em cursinhos preparatórios, para fazer vestibular. Antigamente o vestibular era completamente diferente. Nós temos o Enem, né, que abre portas para, inclusive, acho que é domingo que vem que tem Enem, né? Quem aqui vai fazer o Enem, irmãos? Alguém vai fazer? Vamos orar, em nome de Jesus, né? Hoje em dia, não vou dizer que é mais fácil, é mais difícil, mas é diferente. Eu acho que é um processo até mais justo, né? Porque pessoa que fazia o vestibular, por exemplo, da SES Gran Rio aqui, dava direito só a pessoa estudar em determinadas universidades, que faziam parte desse pool, né, de universidade. Hoje não, o Enem abre portas e caminhos para estudar em qualquer lugar do Brasil, né? É uma prova unificada, as provas elas são unificadas. E eu me lembro, principalmente de uma jovem que está aqui na minha mente, e pediu oração. Ela era muito envolvida na igreja, ela era líder na igreja, ela jejuava, participava de vigílias, para Deus abençoar. Ela fez o primeiro vestibular, não passou, fez o segundo, não passou, lá pelo terceiro ou quarto ela conseguiu passar, não me lembro se é para enfermagem ou para medicina. 35 anos aproximadamente se passaram. Essa jovem, hoje, ela mora em outro estado, está muito bem na sua vida profissional, muito bem. As notícias, porque nós temos amigos em comum assim, né? É que ela está muito bem, prosperou, cresceu, trabalha em determinado hospital, está muito bem profissionalmente, mas eu sempre quero saber da vida espiritual da pessoa. Não é mais como era não, às vezes não tem mais aquele envolvimento, ou seja, ela foi grandemente abençoada, mas não seguiu, né, dando ênfase à sua vida espiritual. Ou então a pessoa que Deus abençoa, a pessoa consegue comprar um bom carro, a pessoa consegue comprar um sítio, uma casa de praia, só que para ir para a casa de praia, para ir para o sítio, né, a pessoa que trabalha a semana toda, só sobra o sábado e o domingo, irmãos. E sábado, principalmente domingo, é dia de estar onde? O crente raiz. Aonde que está no domingo, irmãos? Na igreja.
Mas se vier para a igreja domingo, como é que vai desfrutar da bênção que Deus deu? É mais ou menos isso que eu estou falando. Pessoas que são derrotadas espiritualmente por causa das vitórias que receberam. É tão bom, irmãos, quando nós, Deus abençoa, a gente busca, a pessoa cresce na sua vida material, profissional, familiar, mas a pessoa não abre mão da sua vida com Deus, amém, irmãos? Não abre mão de estar na presença de Deus. Então, Canaã é aquela fase onde a pessoa tem muitas realizações, mas tem que se manter vigilante, irmãos, vigilantes, né? Muitos inimigos foram preservados em Canaã, ao invés deles destruírem, deles também expulsarem, e isso lhes causou sérios problemas. Já são 8h20, eu quero entrar agora para a fase número 4, irmãos, que é a fase final. Você sabe qual é a última fase da vida do crente, a última etapa? Alguém poderia me dizer, enquanto eu bebo água aqui? É a melhor de todas, mas que ninguém quer logo. É o descanso eterno. É o descanso eterno. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus 4. Hebreus 4. É o melhor de todos, irmãos. Quando as lutas vão cessar, quando as dores vão cessar. De vez em quando a gente ouve alguém falar assim, provavelmente alguém deve ter falado com relação à irmã Helenice, né, mamãe do Cláudio, que vinha, né, em tratamento médico, ele pedindo oração, e quando uma pessoa assim falece, algumas pessoas falam assim, a irmã Helenice descansou, né, a irmã Helenice, ela estava sofrendo muito, então aprove a Deus recolhê-la, e agora acabou o seu sofrimento. É a mais pura verdade, é a mais pura verdade. Mas veja só o que diz aqui Hebreus. Vá comigo a Hebreus, por favor, irmãos, já caminhando para o final do culto. O capítulo é o 4, de 6 a 13. Se você achou, diga amém. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Ora, versículo, até o 13, ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Versículo 13, irmãos, versículo 13 para terminar. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O versículo 9 diz assim, portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. O povo entrou em Canaã, mas o verdadeiro descanso, a verdadeira terra prometida, irmãos, a verdadeira Canaã é a celestial, é essa que nós devemos ansiar, amém, irmãos? Eu estava assistindo o Bispo Rubem, né, o culto da igreja dele, que começa bem cedinho aos domingos, e depois ele deu oportunidade para o coral, e o coral cantou algumas músicas, só falando sobre o céu, irmãos. E mostrou alguns vídeos, né, e eu venho de casa, né, venho no carro, não dá para assistir, né, pelo YouTube, mas eu ouço, e aqui quando eu chego na igreja, uns 15 minutinhos eu consigo assistir antes do culto, só cantando sobre o céu, né, só cantando sobre as maravilhas. Às vezes nós achamos que a nossa Canaã é aqui, que o nosso repouso é aqui, que é aqui que nós vamos desfrutar de tudo. Isso não é verdade, irmãos. Nós já saímos do Egito,
que entramos no deserto, talvez alguns ainda estejam num grande deserto, e que talvez alguns já tenham estado, já tenham entrado, né, na Canaã, achando que é o fim, né, achando que é o máximo, a bênção de Deus, uma boa casa, um bom emprego, um bom salário, um bom carro, só que este não é o fim. O final, irmãos, é o descanso eterno, e para nós chegarmos lá, entrarmos nesta quarta fase, nós precisamos conhecer a Cristo, amém, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que não há salvação em nenhum outro, irmãos. Para isso precisamos manter a nossa fidelidade até a morte, né? Porque até que a morte chegue, até que sejamos chamados pelo Senhor, nós estamos caminhando rumo a essa pátria celestial. O céu não é aqui, irmãos, assim também como o inferno não é aqui. Por mais que exercitemos a nossa fé aqui, por mais que sejamos abençoados, enfim, a nossa luta contra o mal é constante. Agora, quando chegar aquele dia, irmãos, quando chegar aquele dia, a Bíblia diz que no céu não haverá morte, não haverá luto, não haverá dor. No céu não entra pecado. O céu, é um lugar de gozo eterno. Muitos podem não acreditar, muitos podem achar que isto é uma história inventada, né? Mas se queremos chegar lá, irmãos, nós precisamos ser libertos das garras do pecado, precisamos ser tirados do Egito, precisamos às vezes passar pelos grandes desertos que são as tribulações, para certamente podermos um dia habitar na Canaã celestial. Esse sim é o nosso descanso eterno, e isso só foi possível, só é possível, porque um dia Jesus entregou a sua vida lá na cruz do Calvário. Levante a sua mão e diga assim: eu creio. Amém. Feche seus olhos agora. Os irmãos que vão nos ajudar, pode vir aqui à frente, por favor. Você que está nos ouvindo, assistindo esta live na sua casa, ainda não foi tirado do Egito, ainda vive, né, numa prisão espiritual, ainda vive sofrendo nas mãos do inimigo, saiba que existe um libertador. Moisés foi enviado, né, para libertar o povo de Israel, mas é Jesus o nosso libertador. Jesus é aquele que venceu a morte. Jesus é aquele que consumou a nossa salvação. Se hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos, podemos ter o nosso nome escrito no livro da vida, é porque Jesus pagou um alto preço. Jesus, meu Deus e meu Pai, vamos participar da mesa agora, Senhor. Aqueles que já saíram do Egito, aqueles que já foram libertos do poder e do império das trevas, aqueles que foram transportados para o império do reino do Filho do seu amor, aqueles que podem estar passando um deserto, Pai, uma tribulação muito grande, Pai, mas que todos nós saibamos, Senhor, que o nosso descanso não é aqui, Pai. Aqui nós temos cansaço, enfado, aqui nós temos lutas e tribulações, temos bênçãos também. O Senhor supre, o Senhor prospera, o Senhor abre portas, o Senhor cura a enfermidade, mas nós não podemos achar que estas coisas, Pai, é o fim, que a nossa vida, Pai, ela se resume nessas coisas, como aqueles 70 voltaram falando que muitos milagres aconteceram, Pai, demônios, Pai, saíram das pessoas foram curadas, libertas, transformadas, Senhor, e eles chegaram a Jesus, Senhor, muito alegres. Jesus então falou: eu vi que realmente tudo isso aconteceu, mas a alegria de vocês deve ser em primeiro lugar, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Este é o nosso descanso eterno, este é o nosso repouso eterno, é isso que a irmã Helenice já está recebendo da parte de Deus, é isso que muitos dos nossos entes queridos, que já partiram com Cristo, já receberam, e é isso que nós devemos almejar, receber também um dia, irmãos. Mas para que isso aconteça, precisamos viver uma vida com Deus, precisamos entregar a nossa vida, precisamos confessar o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Pai, obrigado por esta mesa, obrigado pelo sangue derramado, obrigado, Senhor, pelo sacrifício lá na cruz, obrigado pelo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. A mesa é do Senhor, né, como eu tenho falado sempre.